Seja bem-vindo, sou Naldo Corrêa, professor aqui do Traduzindo a Matemática. E no vídeo de hoje você vai ver a segunda parte da potenciação. Mas lembrando, né, que na primeira parte você aprendeu o que é a potenciação. Você também viu potenciação com números inteiros positivos e números inteiros negativos. Bom, então agora, na segunda parte da potenciação, né, você vai ver potenciação com frações com base positiva e base negativa. Bom, olha aqui a potenciação com frações, né? Exemplos com a base positiva, né? Então, lembrando que a base é aquela parte de baixo, né? É o número de baixo, tá? Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, né? Olha lá, 3 quartos, né? Elevado ao quadrado. Você pode perceber que ele está entre parênteses. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a fração, né, está elevado ao quadrado. Isso mesmo, né? Simples assim. Então, olha lá, como nós procedemos. Nós pegamos aqui o número 3, né, que é o nosso numerador, elevamos ao quadrado, e também o número 4, que é o denominador, elevamos ao quadrado também. E aí efetuamos as multiplicações, né? Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9, e 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, que vai dar 16. Nós não nos preocupamos em aplicar a regra de sinais, por quê? Eles são positivos, ou seja, a base é positiva. Então, quando isso acontece, você não precisa se preocupar, tá? Bom, então nós obtemos aqui o resultado 9/16 desse nosso primeiro exemplo. Bom, no outro exemplo, nós temos aqui também uma fração, né, base positiva, que é 1/5, né? 1/5 elevado ao cubo, ou seja, também podemos fazer a leitura 1/5 elevado à terceira potência, né? Muito bem. Bom, o procedimento é o mesmo, olha lá. Nós pegamos aqui o número 1, que é o nosso numerador, elevamos ao cubo e pegamos o número 5, que é o nosso denominador, também elevamos ao cubo, né? E aí efetuamos as multiplicações, né? 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. O resultado vai ser 1. E 5 ao cubo também efetuamos, né? Olha lá, 5 vezes 5 e vezes 5 vai dar 125. Portanto, o resultado desse nosso segundo exemplo vai ser um 125º positivo. Bom, agora alguns exemplos, né, de potenciação com frações com a base negativa. Isso mesmo. Então, a nossa fração agora, ela está negativa, tá? Então, olha aqui, ele está entre parênteses. Então, toda a fração e também o sinal está elevado ao quadrado, né? Veja lá, o nosso expoente 2 ele está para o lado de fora do parênteses. E dentro do parênteses, nós temos o sinal negativo e a fração. Portanto, tudo isto aqui está elevado ao quadrado. Então, o procedimento agora é um pouco diferente, porque nós devemos considerar o sinal negativo. Isso mesmo. E para nós considerarmos, nós temos que colocar o parênteses, né, nas multiplicações. Isso mesmo. Olha lá, menos 2/3 entre parênteses, que multiplica novamente, né, menos 2/3 entre parênteses. Aqui nós temos que aplicar a regra de sinais. Exatamente. Bom, e a regra de sinais na multiplicação diz o seguinte, que quando os sinais forem iguais, né? Olha aqui, ó, negativo e negativo, né? O resultado será positivo. Isso mesmo, né? Então já podemos colocar o resultado positivo. E vamos então fazer as multiplicações. Então olha aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, né? E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o resultado desse nosso primeiro exemplo é 4/9 positivo, tá? Bom, agora, no nosso segundo exemplo, né, nós temos aqui também base negativa, uma fração, né,
negativo. Então, menos meio. Novamente, né, você observa que está entre parênteses. E tudo isso, inclusive o sinal negativo, né, ele está elevado ao cubo. Então, o procedimento também é a mesma coisa, né? Nós colocamos aqui a fração toda, incluindo o sinal negativo, entre parênteses e efetuamos aqui as multiplicações, né? Então, nosso expoente é 3, por isso que nós pegamos a base, né, menos meio, e multiplicamos entre si 3 vezes, tá? Bom, aqui o procedimento, né, para aplicar a regra de sinais é o seguinte: nas duas primeiras multiplicações aqui, ó, menos meio vezes menos meio, nós sabemos que são sinais iguais, o resultado será positivo. Bom, então, aqui nós teremos como resultado, então, 1/4 positivo, né? Então, agora nós vamos fazer a última multiplicação com menos meio. Então, vai ficar 1/4 positivo, que multiplica menos meio. Bom, aqui nós teremos, então, sinais diferentes, né? Porque 1/4 é positivo e o meio é negativo. E quando isso ocorre, né, aplicando a regra de sinais na multiplicação, sinais diferentes, nós teremos o resultado negativo. Isso mesmo. Então, olha lá, vai ficar negativo no final. E efetuando, então, a multiplicação, né, de 1/4 vezes 1/2, nós teremos, então, 1 vezes 1, que vai ficar 1 como numerador, né? E 1/4, que é o 4, denominador, multiplicando por 2 também, que é o número de baixo, né? 2 vezes 4 vai dar 8. Então, nós teremos aqui o resultado desse nosso segundo exemplo, né? Menos 1/8. Olha lá, está entre parênteses, tá? Bom, agora outros exemplos, né, também com a potenciação com frações. Vamos observar bem, preste atenção. Olha aqui, ó, nós temos exemplos aqui com parênteses, né, com o sinal negativo dentro da fração, nós temos com o sinal negativo fora da fração e nós temos o sinal negativo sem parênteses, né? A nossa base sem parênteses. Então vamos ver um a um. No nosso primeiro exemplo, né? Olha aqui, você pode perceber menos 2/3, né? Que é o exemplo que nós fizemos anteriormente, até é bem parecido, né? O procedimento é o mesmo. Então, menos 2/3 elevado ao quadrado, olha lá, né? Menos 2/3 vezes menos 2/3. Nós fizemos esse exemplo. Resultado, 4/9 positivo. Agora, preste atenção, olha aqui a diferença. Quando o sinal negativo, ele não está dentro do parênteses. Isso quer dizer que o sinal negativo não participa do expoente. Exatamente, né? Então, nós efetuaremos aqui, ó, 2/3 elevado ao quadrado, né? A fração toda está elevada ao quadrado, porém o sinal negativo não. Então, eu posso pegar esse sinal negativo e levar ele direto para o resultado, sem pensar, né? Sem esquentar a cabeça. Joga lá para o resultado direto, tá bom? E aí, efetuamos aqui, ó, 2/3 ao quadrado, olha lá, 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 3 vai dar 9, e o sinal negativo para o lado de fora, né? Ele não participa da multiplicação. Então, nós teremos aqui o resultado menos 4/9, tá? Olha agora o nosso terceiro exemplo, né? Olha a diferença que faz esse tal de parênteses, né? Olha aqui, negativo, né? Menos 2/3. Porém, olha aqui a diferença. Está elevado ao quadrado, mas não a fração 2/3 e não menos 2/3. O que está elevado ao quadrado é somente o numerador, que é o número de cima, que é o número 2. Então, vamos efetuar. Olha lá, sinal negativo para o lado de fora, ele vai direto para o nosso resultado, né? E efetuamos aqui, então,
2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. E o 3 nós simplesmente repetimos, né. Olha, não tem com que ele multiplicar, então vai repetir. Então nós teremos aqui, né, como resultado do terceiro exemplo, menos 4/3. Então você pode reparar, é muito importante você, né, quando tem parênteses, quando tem sinal negativo, né, observar muito bem nas multiplicações. Bom, agora nós veremos, né, potenciação com números decimais, também com a base positiva e com a base negativa. Bom, primeiro nós vamos ver, né, os exemplos da potenciação com números decimais com a base positiva. Bom, o procedimento é o mesmo, né? Olha lá, a base, não importa se ele é um número inteiro, se ele é uma fração, ou aqui, como nosso exemplo, um número decimal, né? Nós temos aqui 0,4 ou 4 décimos, né? Bom, então, a forma de nós efetuarmos é a mesma. Então, nós vamos pegar aqui a base, né, que é 0,4, e multiplicar entre si, né, 0,4 vezes 0,4. Efetuando a multiplicação, nós teremos o resultado de 0,16 ou 16 centésimos, né? Exatamente. E positivo, porque nós não nos preocupamos com os sinais, né? Com isso quando a base é positiva, tá? Bom, no nosso segundo exemplo, olha aqui, nós vemos agora 0,03, ou seja, 3 centésimos, né, elevado ao cubo, também positivo. Então, olha lá, nós pegamos a base, né, como o nosso expoente é 3, nós multiplicamos entre si 3 vezes, né, olha lá, 0,03 que multiplica 0,03 e que multiplica 0,03. E nós teremos, né, aqui como resultado, né, olha lá, 27 milionésimos, né, deu um número bem pequeno, né. Então, como você observou, na base positiva não tem preocupação com relação à regra de sinais. Bom, potenciação continuando com números decimais, porém com base negativa, né? Então, olha lá, menos 0,2 ou menos 2 décimos, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Olha lá, o sinal negativo, ele participa, né, do expoente, exatamente. Ele também está elevado ao quadrado, né? Então, lógico, para efetuar as multiplicações, também vamos considerar o sinal negativo. Então, menos 0,2 vezes menos 0,2, claro, entre parênteses, né? E aí, na multiplicação, nós teremos como resultado, né, 4 centésimos, ou 0,04 positivo. Por quê? Aplicando a regra de sinais, né? Lembrando lá que quando os sinais forem iguais, nós teremos um resultado positivo, né. Então olha lá, resultado positivo. E aqui, olha lá, não tem parênteses, né. Olha lá, menos 0,2 elevado ao quadrado. Então, quem está aqui elevado ao quadrado é somente um número decimal. O sinal negativo não participa, né, ele não está dentro de um parênteses, né, então a multiplicação nós faremos somente com número decimal, deixando para fora o sinal negativo, como está aqui, né. Olha lá, sinal negativo para o lado de fora do parênteses e dentro, né, foi feito o quê? A multiplicação. 2 décimos vezes 2 décimos, aí nós teremos, olha lá o resultado, negativo, né. Então, quando não tem parênteses e o sinal negativo, né, está aqui, ele vai direto para o resultado, como está aqui, né. Então vai ficar menos 4 centésimos, né, ou menos 0,04. Bom, espero ter ajudado, espero que você tenha conseguido aprender, né, e aguardo você na nossa terceira
e última parte de potenciação.